Clube da Luta é um filme norte-americano de 99 dirigido por David Fincher. É baseado no romance homônimo de Chuck Palahniuk, publicado em 96. Quando saiu, de fato não teve muito sucesso nas bilheterias, mas com o passar dos anos acabou se tornando um clássico cult. E quando pergunto às pessoas o que acharam do filme, quase todas me falam que ele é muito violento. E de fato ele é. Porém, por baixo desse pano de violência, há críticas muito ácidas sobre a liberdade, a angústia, o vazio existencial, consumismo exacerbado, capitalismo, o sentido da vida ou a ausência deste, a solidão e a responsabilidade sobre as escolhas. Se você já assistiu ao filme e não percebeu essas coisas, fica aqui comigo então que eu já vou te explicar, ok? O filme é violento sim, mas eu diria que sua violência tem um propósito definido para aquelas pessoas, ou seja, não é de forma gratuita, e que para elas tem um sentido muito importante, mas isso eu explicarei mais adiante, bem como me aprofundar no personagem principal, em seu estilo de vida, modo de pensar e agir, e principalmente em seu vazio existencial e a falta de um propósito em sua vida. Vamos lá? Ah, e só lembrando, para quem ainda não viu o filme, analisarei vários trechos importantes da trama que com certeza terão spoilers, ok? O protagonista é um homem de classe média, aparentemente normal, com uma vida normal e problemas normais, cotidianos, iguais aos que eu tenho, você tem e todos nós possuímos. Ele não é um homem casado, não possui filhos, nem namorada ou animal de estimação. Possui uma vida muito comum e solitária inclusive, vivendo exclusivamente em função do seu trabalho. Sofre de insônias constantes e sua saúde mental começa a ficar debilitada pela falta de descanso. Solitário e sem nenhum propósito ou objetivo de vida, passa a maioria de seu tempo livre comprando coisas fúteis, utensílios e peças de decoração domésticos, numa tentativa desesperada de preencher um vazio que há dentro de si. E após meses de insônias, procura por um médico que se recusa a prescrever os remédios para ele dormir. E após o nosso cara comum dizer que está sofrendo, numa tentativa de comover esse médico, ele diz que, se quiser realmente conhecer o verdadeiro sofrimento, ele deveria ir numa reunião de apoio a vítimas de câncer nos testículos. Quer ver sofrimento? Passe pela igreja metodista nas terças à noite. Veja os homens com câncer de testículo. Desesperado, ele vai então à reunião do grupo de apoio se passando por um doente. E perante a dor real daqueles homens, em frente a pessoas realmente piores do que ele se sente feliz. Chora e até se desabafa para os outros. E assim consegue ter boas noites de sono, pois finalmente conseguiu algum consolo para o vazio de sua vida. Encontrei liberdade. Perder todas as esperanças era liberdade. Toda noite eu morria. E toda noite eu nascia de novo. Ressuscitado. O curioso é que o verdadeiro nome do protagonista não é revelado durante o filme e muito menos no livro, sendo referido apenas como o narrador, enfatizando que ele é qualquer um homem comum, sem importância alguma, consumido pelo trabalho, pelo cansaço e pela solidão, que tenta a todo custo se preencher com futilidades materiais, sofrendo de insônias e beirando o colapso. Sua vida então só começa a mudar quando seu caminho cruza com outros personagens igualmente importantes na trama, até mais que o próprio narrador, uma vez que eles possuem nomes, e eles são Tyler Durden e Marla Singer. Não deixou o nome. Quem é você? Cornelius, Rupert, Travis, sei lá, esses nomes aí que você dá toda noite.
Clube da Luta é uma reflexão crítica acerca da sociedade sobre o consumo exacerbado no qual vivemos e os efeitos que ele provoca nos indivíduos. E quando eu digo consumo, não é somente a bens materiais, como o caso do nosso protagonista, mas também em notícias, fake news, influenciadores, falsos gurus, mídias sociais, filmes adultos e por aí vai. Me diga, quantas vezes não somos bombardeados diariamente por esses conteúdos? Mídias e influencers nos vendendo a fórmula mágica para termos os corpos perfeitos, o salário perfeito, a vida perfeita, o celular do ano, o carro do ano, aquela roupa legal, aquele tênis maneiro, enfim. O filme já começa nos mostrando o monopólio de várias marcas famosas que temos por aí. Starbucks, IBM, Microsoft e o modo como o protagonista consome esses produtos com o objetivo de preencher o seu vazio interior. Ou seja, nada mais faz sentido para ele. Tudo fica distante. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. O narrador é um homem derrotado, robótico e sem propósito na vida. Está preso no sistema. Quando está livre, acaba gastando seu dinheiro em bens materiais. Sem nome, este homem é uma representação do cidadão comum, que vive infeliz para trabalhar por dinheiro e não por satisfação, para depois gastá-lo em coisas fúteis das quais não precisa, mas que a sociedade o pressiona a ter. Com certeza você conhece alguém assim, não é mesmo? Aí você compra móveis novos, aí você pensa, é isso, esse é o último sofá que eu vou precisar. Se alguma coisa acontecer, o problema do sofá está resolvido. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. E por causa desse ciclo vicioso, os indivíduos são transformados em meros consumidores, espectadores, escravos de um sistema que define o valor de cada pessoa de acordo com o que ela possui. E no final, você não é essencialmente você, mas sim as coisas que possui. Eu tinha tudo, eu tinha um som que era muito bom, eu tinha um guarda-roupa que estava ficando respeitável, eu estava perto de ser completo. Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. As coisas que possui, acabam de possuir. Assim como alguns grupos sociais que temos por aí, onde além de compartilhar hábitos, valores e costumes, parte da formação de um grupo social se dá por conta de seu estilo de vida e de roupa, bem como as coisas e objetos que possui. Tudo em prol da sensação de ter uma identidade. Quando todas as coisas do narrador ficam destruídas durante a explosão da sua casa, a sensação que o invade é de liberdade. Nas palavras de Tyler, só depois de perdermos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Um pouco antes de conhecer Tyler durante o voo, ouvimos no seu monólogo interior que deseja que o avião caísse. Ou seja, trata-se de alguém desesperado, sem esperanças ou perspectivas de mudança, que não encontra nenhuma outra saída para a rotina que o consome, além da morte. Mas o encontro com Tyler muda o seu destino, já que este o incentiva a deixar para trás tudo que o faz sentir preso, desmotivado e cansado. Descobrimos no final do filme que Tyler, na verdade, é a segunda personalidade do narrador, sendo Tyler tudo o que o narrador gostaria de ser: impulsivo, corajoso, engajado, motivado e disposto a fazer o que for para alcançar seus objetivos. Trata-se de uma idealização, uma materialização de sua revolta e do seu desespero perante a rotina e o estilo de vida que levava. Ou seja, Tyler foi criado para mudar tudo o que o narrador não conseguia fazer sozinho. Você estava procurando um jeito de mudar sua vida? Não podia fazer isso sozinho. Tudo o que você gostaria de ser, sou eu. Pareço com o que você quer parecer, transo como você quer transar, sou inteligente, capaz e o mais importante, eu sou livre de todas as formas que você não é. E aqui vou fazer um paralelo com Nietzsche, citando seu conceito de Übermensch. A palavra alemã é difícil de falar e traduzir, mas uma tradução comum seria Superman ou super-homem. Porém, esse termo fica muito associado ao super-herói kryptoniano da DC.
criador da Terra com os poderes de um deus. Em geral, a respeito da filosofia nietzschiana, podemos dizer que, com a morte de Deus, a humanidade enfrenta o perigo do niilismo, que é o termo de Nietzsche para o sentido de que nada mais tem valor. Religião não será mais capaz de dar às pessoas um propósito na vida. Por isso temos de criar os nossos próprios propósitos. Zaratustra propõe Übermensch como uma meta para a humanidade visar. Übermensch experimenta a vida com maior intensidade e profundidade do que o homem comum, criando seus próprios valores ao invés de apenas aceitar os ensinamentos morais dos outros e vivendo perigosamente, no sentido que ele valoriza coisas como novidade, criatividade, rigor intelectual e intensidade da experiência, ao invés do mero conforto. E com toda essa definição, podemos perceber claramente que Tyler é exatamente tudo isso. Ele é o Übermensch na visão do narrador, pois Tyler reúne todas as características almejadas pelo outro. E à medida que o narrador vai ficando mais próximo a Tyler, o próprio narrador é influenciado e modificado por ele, como se o usasse para poder galgar as dificuldades e superar seus obstáculos autoimpostos, usando Tyler como uma espécie de carapuça para alcançar seus objetivos. Uma característica unânime a todos os personagens do filme é a solidão extrema. Condenados por estarem dentro do sistema, como o caso do narrador, ou fora dele, como Marla e Tyler, todos levam uma existência isolada. Quando se encontram nos grupos de apoio, Marla e o protagonista procuravam o mesmo: contato humano, honestidade e a possibilidade de chorar no ombro de um desconhecido. O narrador está tão destruído pela solidão, a sua saúde mental está tão abalada que acaba criando essa outra personalidade, um amigo para compartilhar, um parceiro de luta. Marla é tão desamparada que quando tenta se suicidar e precisa de ajuda, liga para o narrador, um alguém que acabou de conhecer. Ou seja, além do vazio existencial, a falta de um propósito, o pessimismo e carência extremas, há a necessidade de pertencimento, de pertencer a algum lugar ou a algum grupo específico. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. E é por causa desse exílio existencial que muitos integrantes são atraídos ao Clube da Luta. Enquanto as lutas e a violência que mencionei no começo do vídeo são um mero artifício para chegarem aonde querem. Vou explicar. Repare que o mais importante nas lutas não era ganhar ou perder. Para eles, não é uma violência gratuita e sem sentido, mas sim algo libertador. Algo para deixá-los vivos e enérgicos, como um estímulo, uma droga, um impulso para descarregar toda a raiva acumulada e experienciar uma espécie de catarse, uma libertação do padrão da sociedade. E por isso, passam a viver na mesma casa, a comerem e dormirem juntos, lutando pela mesma causa. É esse sentimento de pertencimento que parece atraí-los a Tyler. Alguém que partilha a mesma revolta e promove o ódio pela sociedade capitalista que os excluiu.